Jejum é uma trend. Na verdade, jejum é a dieta mais comum na história dos seres humanos e da natureza em geral. Será que jejum é diferente para homem e para mulher? Será que perde massa muscular? Será que atrapalha no sono? Ou será que destrava de fato a queima de gordura? Eu vivo fazendo jejum, já até mostrei para vocês aqui, mas nem sempre eu recomendo para todas as minhas clientes. E eu vou explicar por quê. Então, se você está interessado em fazer jejum, fica aqui nesse vídeo que você vai entender se é para você ou se não é. Vem comigo! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Camila e eu cuido de mulher. Bom, vamos entender os benefícios do jejum primeiro. Primeira coisa, ele melhora a sensibilidade à insulina. Se você tiver com uma sensibilidade à insulina boa, você consegue queimar a gordura mais fácil e você consegue construir massa muscular muito mais fácil. A insulina ela é importante, tá? Ela vai ajudar nesse sentido, na questão de reparação e outras coisas. Porém, quando você tem muita insulina circulante no seu corpo, a sua queima de gordura fica muito afetada. Fica muito mais difícil queimar gordura se tiver insulina circulante. Quando você está no jejum, você não comeu nada, sua insulina vai ficar mais baixa e nesse sentido o seu corpo vai mobilizar a gordura muito mais fácil. Tá? Então esse negócio às vezes de comer de 3 em 3 horas pode não ser eficaz para muitas pessoas. Às vezes se você ficar com uma janela maior sem comer, vai melhorar essa questão da sensibilidade à insulina e você vai ter muito mais resultados. Fora que o jejum ele ativa a via AMPK, diferente da via mTOR. A mTOR para ganho de massa muscular. A AMPK ela vai ajudar você a mobilizar a gordura melhor, como eu falei antes, e também vai ajudar toda a parte de reparação e autofagia. Tá? O que é a autofagia? A autofagia e mitofagia, que também é limpeza de mitocôndrias. Na autofagia, pensa assim, você tem a sua casa está desarrumada, seus armários estão quebrados e você precisa mudar isso aí, limpar isso aí. Isso é a autofagia. Né? O seu corpo vai lá, ele vai limpar toda a sujeira, vai consertar o que está ruim e você sai novinho em folha. Na autofagia você melhora a questão de inflamação, você melhora também toda essa parte de reparação e é anti-aging, né? Você sai meio que nos trinks, novinha, né? Entre aspas. Então a autofagia também ela vai servir para isso. Então o jejum ele vem com esse grande benefício. E a pergunta que me fazem muito sobre questão de massa muscular: se você fizer o jejum de forma adequada, você não vai perder massa muscular, tá? Vou botar para vocês aqui, tem um vídeo meu falando do meu jejum de 16 horas. Eu não perco massa muscular, tá? Eu mantenho. Por quê? Porque o aporte calórico está muito adequado, o treino está adequado, o descanso adequado, então não perde massa muscular. Se você fosse pensar dessa maneira, os nossos ancestrais eles viveram em jejum, certo? Porque não tem como, eles não acordavam comendo e iam dormir comendo, comiam de 3 em 3 horas com disponibilidade de comida igual a gente tem hoje em dia. E eles não podiam ter sarcopenia, porque eles não iam conseguir caçar. Então o corpo ele tem esse mecanismo de sobrevivência, ele vai segurar a sua massa muscular. Você só vai ter problema mesmo com isso se você errar no seu aporte calórico, se você errar na questão dos macronutrientes, tudo isso. Mas o jejum por si, né, o jejum intermitente, ele não vai atrapalhar esse tipo de coisa. Uma outra coisa que o jejum intermitente também pode ajudar é a questão da sua digestão. Muitas pessoas elas têm refluxo e muitas vezes isso acontece porque a pessoa come muito tarde e vai dormir e fica com um ciclo circadiano desregulado. O jejum ele vai ajudar nessa parte do ciclo circadiano e vai ter essa questão da sua última refeição ser mais longe da sua hora de dormir. Porque assim, quando você come a sua refeição, você vai direto dormir, o seu corpo ele vai ter que ficar lá pensando no que ele vai fazer. Ele vai fazer a reparação, né? Ele vai ativar a MPK ou ele vai ficar fazendo digestão. Então isso atrapalha o seu sono e diretamente vai atrapalhar a questão do refluxo. Tanto que muitas pessoas, quando mudam isso, não precisa nem fazer o jejum em si. A última refeição, 3 horas antes de dormir, já tem uma melhora muito grande. Então você vê que o jejum ele pode ajudar em diversas modalidades. Então vamos lá, nas coisas que são mais importantes, assim, que ele vai sair ajudando primeiro, que são coisas que eu indicaria muito de boa na minha consultoria. Se eu recebo uma aluna, por exemplo, com uma síndrome metabólica, com resistência à insulina, com sobrepeso, com obesidade, com SOP, até mesmo compulsão, o jejum pode ajudar bastante. Uma pessoa muito inflamada, o jejum ele vai entrar como uma ferramenta muito importante para todas essas pessoas. Obviamente que para muitas eu não vou chegar logo e tacar o jejum de cara porque a pessoa vai se sentir mal, pode ter uma fraqueza, pode ter uma hipoglicemia, mas tudo isso são coisas muito ajustáveis. Então essas pessoas vão se beneficiar pra caramba do jejum. E pessoas como atletas, né, que me perguntam muito, eu, por exemplo, uso como uma ferramenta muito importante
Pra mim, pra destravar a gordura. Porque assim, quando você tá lá queimando gordura, você chega a um percentual de gordura muito baixo, principalmente sendo mulher, o seu corpo ele meio que trava, ele chega num ponto onde ele já não quer mais perder aquela gordura. E aí o jejum entra aí pra ajudar essa mobilização de gordura. Então, pra muitos atletas, vai beneficiar bastante, mantendo toda a questão que eu falei pra vocês de treino correto, da dieta com aporte calórico correto. Então, tudo isso vai beneficiar todas essas pessoas, tá? Outra coisa também, a questão de performance mental. Eu gosto pra caramba de usar o jejum, por exemplo, pra fazer vídeo, pra vocês, pra estudar. Por quê? Porque quando você tá em jejum, eu falei toda aquela questão da autofagia e tudo mais, mas você também tem corpos cetônicos. Eu não tô falando de cetogênica nesse vídeo, vou falar em outros vídeos. Porém, quando você tá lá sem comer, seu corpo começa a usar corpos cetônicos, né? Usar combustível vindo de gordura. E esses corpos cetônicos melhoram muito a sua cognição. São anti-inflamatórios, também tem diversos benefícios no corpo, mas vão melhorar a sua cognição. Então, quem está buscando uma performance cognitiva, uma performance mental, o jejum também vai entrar nisso. Também passo para algumas pessoas na minha consultoria, porque na minha consultoria eu também tenho pessoas que estudam para prova, pessoas que querem atingir um nível maior, empresárias. Então, eu entro como uma grande ferramenta para essas pessoas. Para a questão de envelhecimento também, além de performance. Eu pego muitas pessoas que têm a minha idade para cima, na consultoria, né? Eu tenho 36 anos, e a gente quer envelhecer bem, minimizar todos os sintomas da idade, na aparência também. O jejum entra como uma ferramenta muito importante. Então vamos a quem não pode fazer o jejum. Não propriamente não pode fazer o jejum, depende muito de contexto da pessoa, porque praticamente todo mundo vai se beneficiar do jejum, mas não necessariamente todo mundo precisa do jejum, não necessariamente a pessoa precisa iniciar com um jejum. Às vezes uma outra alternativa pode, beneficiar a pessoa. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, não existe aquela receita, todo mundo aqui tem esse problema, eu vou jogar cetogênica, todo mundo tem esse problema, eu vou jogar jejum. Não é bem assim, é contexto. Então, pessoas que podem não vir a se beneficiar de um jejum. Pega uma menina desnutrida, a menina já não se alimenta direito, você vai colocar ela no jejum? Então, se você é uma pessoa que já está desnutrida, você tem problemas de anorexia, você tem problema para comer, você está cheia de deficiência e você está magrinha, talvez não seja a melhor alternativa, não pela questão de ficar sem comer, pela questão de, pela janela de horário que você vai ter para comer, você não conseguir comer tudo que você precisa. E isso pode atrapalhar pra caramba. Então, você vê que não é a questão do jejum em si, é a questão de não conseguir comer tudo que precisa comer. Segundo, falando do jejum e da fertilidade. Pode afetar a fertilidade? Pela mesma via que eu tô falando pra vocês. A pessoa não conseguir comer o suficiente dentro da janela de tempo dela, prejudica a fertilidade, pode prejudicar a tireoide, prejudica a progesterona, logo a pessoa fica com dificuldade de engravidar. Outra coisa também é um peptídeo chamado quispeptin, que ele indiretamente estimula LH e FSH, que vai estimular estradiol, progesterona. Ele pode ser afetado não pela questão do jejum. Tem pessoas que falam que na questão do jejum não é bem isso, é a questão do déficit calórico. Se tem déficit calórico, pode afetar o quispeptin, que vai afetar a LH, a cascata, e a pessoa pode ficar infértil. Pessoas com disfunção do eixo HPA, pessoas ansiosas, pessoas muito estressadas, pode ser que afete, sim, a pessoa vai ficar ali sem comer, não é algo que ela está acostumada. É a pessoa que acorda comendo e vai dormir comendo, tem disponibilidade de comida ali toda hora. E aí você vai lá e você vai acordar e você não vai comer. Por exemplo, a pessoa pode ficar muito estressada, ficou muito estressada ali, aquilo ali pode piorar, mas não necessariamente aquela pessoa nunca vai poder fazer jejum. Aquela pessoa pode ir aos pouquinhos fazendo, e eu vou explicar isso pra vocês daqui a pouquinho. Mas assim, quando eu pego uma pessoa com uma disfunção grosseira do eixo HPA, uma pessoa extremamente ansiosa, eu posso começar com uma outra approach. Se essa approach funcionar, beleza, a gente mantém. Mas o jejum vai beneficiar? Vai, só precisa de uma certa adaptação. Então essas pessoas inicialmente, elas vão ter essa problemática. Em suma, se vocês forem pensar assim, a maioria das problemáticas mesmo do jejum é a questão de déficit calórico muito grotesco. Porque o jejum em si, ele é uma coisa muito fisiológica, ele é uma coisa que veio dos nossos ancestrais. A gente sempre passou fome, a gente sempre sofreu. O corpo, ele sempre vai estar lá, eu vou tentar ajustar tudo da melhor forma que eu puder aqui. O corpo, ele é um animalzinho, ele sempre vai prezar a sobrevivência. Por isso que ele gosta de comida, ele gosta de comer. Só que se não tiver comida, ele vai, vou segurar aqui, tá? Então seriam basicamente esses casos: uma pessoa ansiosa, uma pessoa muito estressada, uma pessoa desnutrida e gestante. Não vou passar jejum para gestante, embora se ela comer o suficiente também não vai ter problema. Então se vê que são bem poucas situações onde o jejum vai entrar de uma forma que não vai ajudar. Então, levando tudo isso em consideração, vamos pensar nas formas de jejum. Quando uma pessoa já está ali acostumada a comer muito, disponibilidade de comida toda hora, 12 horas.
Super simples. Última refeição às 8 da noite, primeira refeição às 8 da manhã. Acabou. Simples. Com o tempo, você pode aumentar para 14 horas. Depois você pode aumentar para 16, mas entre 14 horas e 16 horas de jejum é um abismo muito grande, você vai sentir pra caramba. Entre 16 horas e 18 horas de jejum é um abismo maior ainda. E quando as pessoas conseguem alcançar isso, né, de 18, de 20, de 24, que aí se torna OMAD. O MAD é quando a pessoa faz a refeição uma vez por dia. Já vi documentários de pessoas que comeram McDonald's todos os dias, só que fazendo a OMAD uma vez por dia, e reverteram muitos quadros, ficaram saudáveis. Pra você ver, nossa, comendo McDonald's não é uma coisa que passaria na consultoria, não é uma coisa que eu recomendaria, mas você vê o poder do jejum de reparar as coisas, e essa pessoa ainda perdeu peso, tá? Foi um documentário muito legal, pra você ver a potência do jejum. Então tem isso, 12 horas, 14 horas, 16 horas, né? Jejum intermitente, todos os dias, tá? Tem pessoas que vão sair alguns dias ou outros, não tem problema, se no montante você estiver fazendo na maior parte do tempo, o jejum você vai ter benefício. E aí tem gente que entra com jejum prolongado. Eu já fiz também jejum prolongado, só que esse aí você tem que estar mais acostumado a jejuar. Tá? Se chegar de um dia pro outro, você querer fazer jejum prolongado, às vezes pode ser meio difícil. Mas tem gente que chega e faz, né? Principalmente pessoas obesas que eu conheço têm costume de fazer isso, porque as pessoas estão ali com excesso de supply, né? Com excesso de energia, às vezes elas não sentem tanto. Ficar horas sem comer. Agora você pega uma pessoa magra que não está acostumada a botar ela pra ficar sem comer, ela não vai aguentar. Mas tem jejum de 24 horas, jejum de 72 horas, o pessoal vai aumentando. Tem pessoas que jejuam há 40 dias, né? A gente já viu isso. E ninguém morreu por causa disso, tá? Então você vê que o jejum não vai matar ninguém, mas muitas vezes não vai ter necessidade. Mas um jejum muito bem feito, com uma boa reposição de eletrólitos e tudo mais, a pessoa não perde massa assim. Só que isso aí tem que ser um jejum muito mais acompanhado. Tem outros tipos de jejum também, a Mimic Diet, né? Fasting Mimic Diet, criada por Walter Longo. Você come, tá? Só que você deixa sua proteína praticamente zerada. Você não tem ativação da mTOR, tá? Você ativa um mecanismo chamado FGF21 no corpo, que eu vou explicar em outro vídeo. E você tem os benefícios de jejum, mesmo comendo. Você come uma caloria muito baixa. Eu fiz uma outra modalidade de jejum, onde eu comia normal e eu ativava esse mecanismo de jejum. E eu vou explicar em outro vídeo pra vocês. Então vocês veem que tem diversas formas de fazer o jejum. E no geral, você fazendo esse jejum assim de 12, 14, 16 é muito seguro. Tá? No máximo, uma pessoa que não está acostumada pode ter um mal-estar no começo, mas passando o tempo, ela se sente melhor. Então praticamente todo mundo vai se beneficiar do jejum. Tá? É só muita questão de contexto e aporte calórico adequado. Bem, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, manda um joinha e vamos crescer essa comunidade. Um beijo!